Supremo Tribunal Federal analisou a petição da defesa pela liberdade do italiano Cesare Battisti. A repórter Nathalie Machado acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Nathalie. William, boa noite. A decisão foi dada pelos ministros por 6 votos a 3. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou por quase 2 horas. Ele defendeu a linha de pensamento de que o italiano Cesare Battisti deveria voltar para a Itália para responder pelos crimes praticados na década de 70. Mas quem vai esclarecer mais para a gente sobre esse assunto, sobre a decisão dos ministros do Supremo, é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, com essa decisão, Cesare Battisti tem que ser libertado imediatamente? Não, Nathalie, boa noite. Na verdade, o que os ministros condicionaram a essa expedição do alvará de soltura é que seja condicionado a análise se por acaso Cesare Battisti responde a um outro processo e que por essa razão ele mereça ainda ficar preso. Caso haja alguma dos requisitos necessários para que seja mantida a prisão dele por conta de um outro processo que tramita pelo Poder Judiciário brasileiro, a manutenção da prisão será de toda forma mantida, com perdão da redundância. Mas de toda forma, com essa decisão do Supremo e não havendo qualquer outro óbice, o Cesare Battisti deve ser colocado em liberdade o mais rápido possível. Agora, a Itália pode questionar essa decisão dada pela Suprema Corte aqui do Brasil? Com a decisão de hoje, em relação à reclamação, não cabe mais nenhum tipo de recurso, até porque a decisão da extradição já transitou em julgado. Os ministros, na sessão de hoje, decidiram que a reclamação não era cabível, porque o litígio passou de um Estado estrangeiro, não era o caso de um litígio entre o Estado estrangeiro e a União, o que poderia ensejar a competência do Supremo para decidir. Que o caso é um litígio entre 2 Estados soberanos e que somente a Corte Internacional de Justiça, na Haia, é que teria competência para decidir sobre esse litígio. Ok, Karina, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora em casa você acompanha como é que foi a primeira parte da sessão plenária, que foi reservada exclusivamente para todas as sustentações orais na reclamação feita pela Itália. A Procuradoria-Geral da República pediu no plenário para os ministros não conhecerem a reclamação. Argumentou que no Brasil a extradição corresponde a um ato de soberania nacional e lembrou ainda que a concessão dada em 2009 para o ex-ativista Cesare Battisti cumprir pena pelos crimes na Itália não obrigava o presidente da República a acolhê-la. Parece evidente, data máxima venha, que em momento algum o Supremo Tribunal Federal determinou ao presidente da República que efetivasse a extradição de Cesare Battisti. A competência política do presidente da República na decisão final foi destacada pela Advocacia Geral da União. Foi lembrado também que o parecer da AGU, usado como base, permite ao presidente da República supor que o extraditando possa sofrer possíveis represálias no país em que foi condenado. A defesa seguiu a mesma linha de pensamento e ressaltou que o cliente hoje tem 60 anos e que, se voltasse para a Itália, poderia ser discriminado. O Brasil concedeu anistia a militantes da esquerda, a militantes da direita e a agentes do Estado pelos mesmos fatos ocorridos no mesmo período. Se nós não punimos os nossos aqui, também não vamos punir os dos outros que estejam aqui por qualquer circunstância. O governo italiano rebateu todos os argumentos. Sustentou que o Brasil não observou o tratado bilateral e que a Itália é uma democracia. Disse também que o país não agravaria a situação processual. Qualquer consideração sobre alegado risco de agravamento da situação significa lançar sobre as instituições judiciárias italianas, sem que se tenha dito nada sobre isto, uma suspeita absolutamente infundada, absolutamente irrazoável, absolutamente insubsistente. A sustentação, pois, eminente presidente, no sentido de que se conheça da reclamação, porque a toda evidência a República Italiana é parte no processo tradicional, e no mérito que seja ela deferida para o efeito de desconstituir o ato atacado por absolutamente incompatível com a decisão proferida pela Suprema Corte.